todos, sejam muito bem-vindos a esta sala que devia estar cheia, mas está cheia de boa gente, bons corações, e nós vamos estar aqui todos juntos a mostrar a quem vai ver a seguir o que perdeu. Sejam bem-vindos a mais uma ação incluída neste grande projeto que é Um Dia pela Vida da Liga Portuguesa contra o Cancro. Este espetáculo, proposto pela equipa Primos pela Vida, desde logo teve o apoio da autarquia da Madalena, parceira deste projeto desde o primeiro dia. A nossa comunidade tem-se revelado, e nós já sabíamos disso, muito ativa, dinâmica e principalmente solidária. E às entidades públicas, sejam elas quais forem, compete-lhes serem o reflexo da comunidade que representam. E por isso, a autarquia da Madalena cá está, mais uma vez. A equipa dos Primos pela Vida pede-me para agradecer as colaborações que teve neste projeto, nomeadamente da Azores Airlines, das câmaras municipais, da Madalena e das Lajes, e de todas as empresas que se associaram para que a vinda da Marina aqui e da sua equipa fosse possível. Eu vou ler, vou-vos dizer que estive a ler a história da Marina. Ela é muito mais do que uma sobrevivente oncológica, desde que sentiu a urgência de comunicar e partilhar a sua história usando a sua ferramenta predileta, o humor, nunca mais parou. A autora do projeto pioneiro Cancro com Humor tem vindo a ajudar doentes oncológicos nacionais e internacionais através dos seus livros, palestras motivacionais e ações criativas. Esta é uma palestra dinâmica, não é um espetáculo, certo? Exatamente, muito obrigada. Uma série de coisas por aqui, escreveu livros, é apresentadora e criadora da série True Power, que podemos todos acompanhar no YouTube. Eu vou deixar que ela própria apresente o espetáculo. Muito obrigada. Obrigada. Bem-vinda à nossa magnífica ilha e passo-te o microfone. Obrigada. Antes de mais, deixem, vou afastar assim, não está a dar ruído, bem não? Está bom? Tá. Deixem-me dizer-vos que estou muito feliz por estar aqui, é a minha primeira vez no Pico, estava muito ansiosa, estou a ser muito bem recebida. Estou aqui sensivelmente há 5 horas e já engordei 10 quilos, tenho a certeza absoluta que vocês querem fazer às vossas pessoas, mas isto é uma coisa inacreditável. A melhor comida, enfim. Mas não nos foquemos agora na comida, foquemos agora naquilo que eu venho aqui fazer. Mas eu estou muito feliz por estar aqui, sinto muito em casa. E este imprevisto, de facto, tínhamos que fazer aqui no palco e tal, mas a vida é isto, é sabermos adaptar-nos às situações. Eu gostava muito que esta partilha, que é uma partilha, não é um espetáculo, é uma partilha, que saíssemos aqui se calhar mais inspirados, mais empoderados, e a minha mensagem é muito simples. Nós não somos aquilo que nos acontece. E às vezes esquecemos disso, não é? As circunstâncias não mudam a nossa vida, mas não têm que roubar a nossa essência. E a minha história não é diferente de tantas outras histórias de pessoas que sobrevivem ao cancro. A diferença está na forma como eu conto. Em primeiro lugar, já repararam que eu tenho esta pronúncia um bocadinho carregada, não consigo dizer a palavra forma, perceber que carrego muito no Z, forma, nasci em França, já isto é a minha característica, é também uma característica minha. Mas a minha história começa de uma forma muito banal. Eu acho que e aquilo que eu também vos quero transmitir é que de facto isto é uma história comum e que pode acontecer a qualquer um de nós. A forma como nós depois olhamos para a história é que depende também de cada um de nós. Então, até aos meus 13 anos, eu era uma miúda extremamente saudável, excelente aluna, fazia karaté de alta competição, vivi toda a vida, vivi com 2 anos de França e vivi até aos meus 25 anos numa aldeia, por isso comi sempre tudo muito biológico, tudo super natural, super saudável, até que tinha muitos pretendentes na escola, não é uma coisa, é verdade, naquela altura tinha um cabelo enorme, comprido, fazia muito sucesso. Como é que eu sei que eu tinha pretendentes? Porque eu tive num dia, e se vocês recordarem os vossos 13 anos vão perceber que isto é praticamente um pedido de casamento, num dia tive 2 rapazes da minha turma que me ofereceram um saco de couves. Isto na altura é de quem é amada. É como era uma coisa cara. Eu era uma miúda cheia de autoestima e tal.
era muito assertiva. Eu cheguei a achar que ia ser convidada para governar este país, estava só à espera. Me governasse, assim, sabia tudo. Até que comecei a ficar muito cansada, a falar menos, foi aí que percebemos esta vida, não estava a falar menos, sem vontade de bater nas minhas irmãs, primeiro estranho. E até que de repente tenho uma paragem cardiorrespiratória, sou internada de urgência e já não volto para casa. Então, aos 13 anos, fui diagnosticada com linfoma não Hodgkin, no mediastino, e em 5 dias cresceu 11 centímetros. Era altamente metastizável, estava entre o coração e o pulmão, aliás, estava a 1 milímetro do coração. E esta história começa assim, eu de repente a minha vida, que eu sempre conheci como normal, mudou radicalmente. Mas a verdade é que eu e a minha família, porque eu não tive cancro sozinha, a minha história, se vocês ouvissem o testemunho da minha mãe e do meu pai, é completamente diferente, é mais pesado e mais difícil. Nós percebemos automaticamente que nós tínhamos um aliado, que é deste aliado que eu vos quero falar, o humor. E o humor foi o nosso melhor amigo. E quando eu falo em fazer cancro com humor, não significa fazer piadas com cancro, não é isso. Quando eu lancei este projeto, as pessoas estranhavam muito cancro com humor, que mau gosto, que mau tom. Aquilo que eu estou, a minha premissa é permitir que a alegria e o humor entrem na nossa vida, apesar do diagnóstico, ok? É muito mais do que fazer piadas, é ser feliz, apesar daquilo que nos acontece. Então, só para contextualizar, a minha família já era assim. Nós já nos ríamos muito das coisas. Temos uma frase que costumamos dizer na minha família que é: enquanto não te rires disto é porque está bom. E é mesmo verdade. Eu, se estiver chateada com o Tiago, eu posso fazer a maior palhaçada e eu não me rio daquilo porque de facto ainda estou muito chateada. Eu percebo que já o desculpei quando me rio daquilo, qualquer coisa faz o que ele faz, mas é mesmo incrível que o humor é quase a porta aberta para perceber se está tudo bem ou se mesmo que não esteja tudo bem vai ficar tudo bem. Então a minha família era assim. E antes de eu ser diagnosticada com cancro, houve um episódio que me marcou profundamente e que me ensinou depois todo este caminho. Antes de eu ser diagnosticada com cancro, eu venho de uma família humilde. O meu pai é pedreiro, a minha mãe é empregada de balcão, mas já estão reformados. Somos 3 meninas, têm 3 filhas, e antes de ser diagnosticado, o meu pai ficou desempregado. E o desemprego é sempre uma coisa muito difícil nas famílias, não é? E nós estávamos à mesa de jantar, lembro como se fosse hoje. E a minha mãe dá-nos a novidade e diz: olha, filhos, tenho uma coisa para vos contar, e o papá tem uma coisa para vos dizer, o papá está desempregado. Nós ficámos super assustadas, olhámos umas para as outras. Estávamos a jantar sopa, ainda bem, não é? Pensava, ok. E a minha mãe, ao ver a nossa reação, olha para nós e diz isto, tal e qual assim: eu não estou a perceber porque é que vocês estão com essas caras tão... Vocês não são você para queixar? Ah, quer ser magra! Estamos a fazer-vos um favor. Acabou-se a cara, não é? Nós rimos assim muito. Tipo, quem é que existe? Não. A minha mãe. Nós rimos muito e naquele momento foi tão marcante para mim. A minha mãe tinha acabado de fazer a melhor coisa possível que podia fazer por nós, que era ensinar-nos que, de facto, nós não podemos decidir tudo aquilo que nos acontece, mas podemos sempre decidir como reagir àquilo que nos acontece. Eu achei isto absolutamente genial. Pouco tempo depois, sou diagnosticada com cancro, vou para o hospital, já não volto para casa, o desemprego já não era... Tudo depois é relativo, já não era o pior problema da minha família, havia uma coisa ainda mais difícil, e então começa o meu processo. E a primeira coisa que eu tive que perceber foi que era preciso aceitar. E é sempre isto que é preciso falar nestas palestras e nas partilhas: aceitar o diagnóstico, aceitar aquilo que estamos a viver. Aceitar que é uma fase difícil, mas que temos que fazer as coisas e confiar numa equipa médica e levar as coisas com vez. E eu percebi imediatamente que tinha que encontrar pontos positivos no meu internamento. E estava mesmo à procura disto, porque eu de repente sou internada em Coimbra, nem sabia o que era ter cancro, fico longe de toda a minha família, nunca tinha ido a Coimbra, nunca tinha dormido fora, absolutamente apavorada. Onde é que eu vou encontrar pontos positivos nisto? Até que me apercebo, naquele hospital, eram só enfermeiras, que cada enfermeira tinha 2 ou 3 doentes, e por acaso havia um único enfermeiro, heterossexual, lindo, de morrer. Isto é um apelo que eu faço nas palestras, quando faço a estudantes ou a médicos, que é: sejam giros, por favor, se forem. Ia estar nos testes de admissão. Mete medo, não é admissível, porque a pessoa já tem cancro, não merece a toda, mas isto para mim está outra discussão. E eu reparei, quem é que era o meu enfermeiro? A pessoa que estava responsável por mim, este senhor, lindo, maravilhoso, engraçado, bonito, sim. Eu pensei: olha, um ponto positivo, mas vou rir. Cada um vê. E este enfermeiro, além de ser giro,
tinha a característica e tinha a qualidade que eu mais admiro no ser humano, a empatia. Ele todos os dias, isto é absolutamente, tudo o que eu vos conto aqui é absolutamente real, ele todos os dias cumprimentava-me de uma maneira diferente. Ele tinha muito trabalho, isto é o caos, não é? Os internamentos são um caos, ele todos os dias cumprimentava-me de uma maneira diferente. Como é que está a menina mais linda deste hospital? Como é que está a minha princesa? Como é que está a flor do meu jardim? Naturalmente, que eu era adolescente, estava enfadada e internada e, claro, não tinha mais nada para fazer e apaixonei-me platonicamente. E tenho só pena de uma coisa, que ele nunca me tenha ouvido a voz, ele não sabe o que eu falo, porque quando ele me dizia como é que está a menina mais bonita deste internamento, sabem o que é que eu respondia? E então gostava, eu também é uma coisa que eu gostava um dia que se este enfermeiro fosse uma palestra muito que até olha, até faço palestras e tudo, estás a ver? A vida até me correu bem, por favor entre, deixa à vontade. Estamos a falar da diabetes, que é de facto. Não podia ser. Palestras para tudo. Agora há cultos para tudo. Como ter uma relação, como se uma relação. Agora ensina-se. Bem, o que é que eu estava a dizer? Então este enfermeiro todos os dias cumprimentava de uma maneira diferente, nunca me conheceu a voz, mas de facto é nestas subtilezas e às vezes, e aprendemos muito com os outros, desta pessoa ter sempre esta forma diferente de cumprimentar, que era o meu ponto positivo. Então a primeira coisa foi aceitar que estava internada e tentar ver pontos positivos do meu dia-a-dia. Depois, naturalmente, eu tinha o cabelo muito comprido, passei por aqueles clichês todos de fazer a quimioterapia, a radioterapia, e claro que, não vou dizer que foi fácil, e é obviamente que foi difícil, porque de facto começou-me aqui o cabelo, e é terrível esta fase, porque é cabelo por todo lado, a pessoa pode mudar as lençóis 100 vezes, está-se a comer, está na sopa, pensas que é sopa de nabiça, não é nabiça, é cabelo, é tudo uma só quem passou, é caso de dizer, só quem passou. Enfim, e nós tivemos a péssima ideia de cortar o meu lindo cabelinho num dia em que eu tive, eu estava internada, ia a casa, e cortar o meu lindo cabelinho ao cabeleireiro da aldeia. E na minha aldeia, como no Pico, toda a gente se conhece. E o cabeleireiro passa-se lá tudo, é o outro que escolhi certo. Precisam de uma informação, vão aonde? À polícia, não, ao cabeleireiro. Certo. Então no cabeleireiro tudo se lá passava. E nunca ninguém tinha tido cancro naquela. Não se falava, porque há 20 anos, de facto, e é isto também que eu pretendo, é desmistificar as pessoas, e já lá vamos, não falavam sobre esta doença. A doença da morte, as pessoas falavam assim baixinho, não tenho cancro. Não acordar. As células, a gente não acordar as células. E então, eu nunca ninguém tinha tido cancro, só se falava nisto, ainda hoje ninguém sabe o meu nome, sou viúva do cancro, pronto, é o meu sobrenome. E de repente eu vou cortar o cabelo à aldeia e estava lá quem? As velhotas a fazer os permanentes e tudo isto foi melhor do que ver a novela das nuvens, não é? De repente eu dei-lhes o apogeu que deu para o mês. E lá vou eu, super tímido e tal, coitadinha da cabeleireira, nunca tinha cortado o cabelo a ninguém com cancro, muito aflito. E começámos, eu e a minha mãe começámos a ouvir as senhoras a comentar, que é uma coisa que maravilhosa que acontece, que a gente quer uma coisa. Que as pessoas adoram falar de nós como se nós não lá tivéssemos. Então, se vocês tiverem 13 anos, ai, é verdade que a Sofia tem quem? Como é que ela está? E eu lá, eu falo. Se quiseres, até te respondo a isso, até estou bem, que até estou aqui. É, comecei a lá, começámos a ouvir as conversas. Diz que é a miúda na minha aldeia não se diz cancro, esqueci. Não é cancro, é câncaro. E câncara, também é a miúda de cancro, também se diz. Ela diz que tem o cancro, ela diz que tal, isto, a ouvir aquilo, enfim. A cabeleireira começa a cortar o cabelo e quando finalmente eu tenho a minha cabeça raspadinha, ganho coragem e olho em frente para de facto ver, na verdade, pela primeira vez doente, não é? Porque quando nós nos vemos quer dizer, quando nos vemos de facto que estamos doentes. Abro os olhos, com a coragem dos meus 13 anos, olho em frente e apercebo-me de uma coisa chocante. Caraças, eu tenho uma orelha maior que a outra. É esta. Hiperventilação. Estás a reparar? Vamos dar só 2 segundos às pessoas para focarem. Ou não, para desfocarem nisto, e voltarem a focar naquilo que a gente está a falar. Isto é pai puxatório à morte desse lado. É essa. É por isso que eu ouço tudo! E faço um mini escândalo, que é isso, oh caraças, mamãe, eu tenho que ir para isso o raio do mundo, o que é que mais me pode acontecer? O que é que mais me pode acontecer? Comecei a panicar.
E a minha mãe me teve, então filha, tem calma, não é bem isso que as pessoas vão reparar. Nem bem na orelha. Como é que ninguém me avisou? Eu sou a última a saber. De facto, eu hoje olho para trás e percebo que eu estava a transformar a minha orelha na minha pequena grande tragédia e o cancro seria apenas uma situação. E de facto, hoje olho para trás e percebo que cada um destes passos fez parte da aceitação. Então lá com o teu cabelo, lá está, não fiz um grande drama. Entretanto, a minha irmã mais velha disse-me aquilo que qualquer mulher adora, que é vamos às compras comprar boinas, as que tu quiseres eu pago. Eu comecei já a escolher sapatos, não. Eu não nos pezinhos. Mas fui, aproveitei e comprei boina branca, meio branca, branco sujo, branco amarelo, branco tudo, tal, e adorei. Eu sentia que tinha lançado uma nova moda. Usava a boina, a camiseta, o sapato e tal, e a minha autoestima estava boa. Então, apesar dos treinamentos, quando ia à casa, tentava, eu não fiz o 7º ano, quando conto esta parte nas escolas, os putos diziam, que sorte! E eu a pensar, aqui, sabes lá o que estás a dizer? Eu passei do 7º para o 9º ano sem fazer o 8º, passei com 750 faltas. E ia lá só a dançar a quizomba com a minha namorada nos intervalos e depois voltava. Era muito raro. Não, mas passei porque eu era muito boa aluna e para não perder a turma, então os professores foram espetaculares, tive muita sorte em todos os níveis e passavam diante para não perder a turma. Então, se eu não tivesse febre, se eu não tivesse bem disposta, se eu não tivesse vomitado, a minha mãe dizia: vais à escola, 5 minutinhos. Eu ia lá, cumprimentar as pessoas com a minha boina e tal. E a ideia era trazer alguma normalidade aos dias e nunca cair naquele poço da vitimização que é tão fácil. Pronto. E que às vezes a gente puxa, não vou dizer que eu não puxo essa carta. Eu tenho 33 anos e quando não me apetece lavar a louça, digo ao Tiago, se tu tivesse ficado com os 13, queria ver se consigo fechar da lágrima. Consigo fechar da lágrima, porque essa mulher não há. Ele cozinha, ele faz essas coisas, dizem conduz, faz. E então fui à escola e tal e mantive uma certa normalidade. Há um dia, eu era muito sociável, precisava muito dos meus amigos, queria muito ir à escola e minha mãe, filha, mas a escola já acabou, são 6 da tarde, vais lá fazer o quê? Mas eu puxei da técnica do homem, mas eu tenho quem e tal, estou doentinha, preciso muito dos meus amigos, e os pais, quem resiste a isto, não é? E a minha mãe disse, pronto, então olha, a sala já acabou, vou-te levar à rodoviária para ver os teus amigos. E naquela altura, eu fui sempre uma mulher muito apaixonada, vou-vos contar a minha vida amorosa também aqui nesta palestra. Eu era muito apaixonada por um rapaz, platonicamente, sabe aqueles amores adolescentes, que não sabia o meu nome, há 3 anos que eu gostava dele, que eu tenho que vos apresentar para vocês perceberem esta história, que era o Micael, com capa. A capa puxa a rebelde, não é Micael, Micael. E o Micael era a paixão da minha vida. Vocês de certeza que é o Micael na vossa vida. O Micael é um bad boy. Usava sempre, em 3 anos, como dizia na minha tarefa, eu fico ceguinha, isto é nada. Usava sempre um casaco de cabelo. Sempre. Tinha um cabelo assim, uma franja, estava nos olhos, sabe? E ele nunca tirou que eu tivesse visto a franja com as mãos. Ele fazia assim. E o Micael era repetente, claro. Acho que ainda dá para fazer 7 anos, a gente vai aprender nada. E o Micael só tinha um caderno. Repetente, dava para as disciplinas todas, preto, usava assim do braço, debaixo do braço, estão a ver? Não sei, que fenómeno! Ainda tinha folhas brancas, que eu também não escrevia. E o Micael, então, ele não andava. Mas as pessoas não vais porque ele era um ser, a meu ver, era um ser com o seu cabedal, com a sua franja para a frente, com o seu caderno debaixo do braço. Como é que ele desfilava assim? Então senti o Micael. E o Micael não sorria, que a gente gostava dele assim, e o Micael hoje, ele andava assim, com os estilos, coitado, se passasse por ele, pensava, olha, coitado, tem um problema não, também na altura. Aquele animal. E então a minha mãe deixou-me na rodoviária para ver os meus amigos, e quem é que estava no grupo de amigos? O amor da minha vida, eu estava toda confiançuda, porque nesta fase a gente aceitou tudo, a gente estava toda... E eu pensei, agora não tenho nada a perder, é agora que vou-me declarar que eu vou falar com o amor da minha vida, e lá fui. Consultei a minha boina, tinha coragem. Nunca tinha falado com ele, era naquele... Cheguei ao grupo, eu olho para a Micaela e diz-me, olá, Marinho, estás boa? E o que é que eu respondi? Ai, eu sou o meu! Cai-me uma pinguinha de xixi. Ele sabe o meu nome. Recupera. E o Micael, eu cheio de amor, pensei, este é o dia mais feliz da minha vida. O Micael vira-se para mim e diz-me assim, Maria,
Posso fazer uma pergunta? Diz, Miguel, porquê que tu não tiras a boina? E eu pensei, ai meu Deus, o Miguel é burro. Deixei de amar um bocadinho, fiquei muito enervada e tive mesmo vontade de dizer, mas isso é pergunta que se faz, porquê que não tiras a boina? Também te pergunto porquê que não tiras as calças, cada mundo é mas não disse que eu sou uma senhora e pensei, bem, também não vou criar aqui uma cena, porque já na minha cabeça já tínhamos 3 filhos, cada um com coisa a cabral, é uma família, estava a ser destruída. Então respirei fundo e disse porque não quero, mas entretanto fiquei moadita, aquilo passou, aquilo já estava visto e o Miquel, antes de ser embora, disse, a Marinho, epá, estás chateada, não fico chateada, posso dar um abraço? Voltei a amar. Voltou a ser o dia mais importante enquanto me chateasse, não é? Um dia estava assim, hoje já está cá. E eu, podes! E quando o Miquel vem para me dar um abraço, o que é que o Miquel faz? Tira uma boina. Exatamente. Eu fico careca à frente de centenas de putos, porque eu estava na rodoviária, onde vinham caixote de miúdos de todas as escolas de Fátima da Lenha e tal, e ficasse a apontar e a rir-se, és careca! Morri, agarrei na boina, meti a boina, em estado de choque e a minha reação foi correr. Fui ter à outra ponta da cidade, telefonar os meus amigos, desapareci, fugi toda a gente aqui, mesmo deu-me ali um fogueiro, fugi e telefonar aos meus pais, os meus pais foram-me buscar e eu estava da outra ponta da cidade e tive uma semana fechada em casa a chorar, que não tinha chorado, a vomitar, que não tinha vomitado. E ao quinto dia, segundo as escrituras, agora estou a rir, mas digo-vos uma coisa, isto é o humor a salvar isto. Isto foi das coisas mais traumáticas que me aconteceu na vida, por isso é que eu adoro esta história. No fim de... eu não comia com os meus pais, os meus pais vinham-me dar a comida ao quarto, estive mesmo ali no meu lodo, deixaram-me estar. Ao quinto dia levantei-me e pensei, o que é que eu estou a fazer à minha vida? E eu lembro como se fosse hoje, fui para a frente do espelho, falei para mim mesma e jurei 2 coisas. Em primeiro, jurei que nunca mais me apaixonaria por um idiota que não cumpri, porque ainda gostei de outro, que louvado seja Deus, a gente demora a acertar, não é? E a segunda promessa que eu fiz foi nunca mais vou ser a última a rir-me de mim mesma. Antes de alguém gozar com a minha careca, já eu gozei. Antes de alguém me tirar a boina, já eu tirei. Eu vi isso mesmo à letra, não é? Hoje tenho este projeto que é com humor. Vesti-me, tomei bem, que eu devia cheirar mal se visto depois, e voltei à escola, voluntariamente, tirei a boina na minha turma. Foi um ato de, sabem, de empoderamento. Foi das coisas mais bonitas que me aconteceu na vida. E na altura não teve humor esta história, mas hoje é das minhas histórias favoritas, porque de facto este evento traumático acabou por ter este resultado em mim. Lá está, nós não somos as nossas circunstâncias. Entretanto, a vida continuou, fui à escola, o cabelo começou a crescer, mas a minha grande dificuldade, apesar de tudo, dos tratamentos, do internamento, foi sempre a maior de todas, por isso é que estas palestras são importantes, porque podemos não ter cancro, mas de certeza que todos conhecemos pessoas com cancro, certo? Eu acho que não conheço ninguém que não conheça alguém que teve cancro. Sinceramente é um fenómeno. O mais difícil para mim foi lidar com as outras pessoas. Lidar com o saudável é uma espécie. Ai, tenho tempo, vou-vos falar. Eu detesto gente saudável. Não sei rir, mas é verdade. Sabem aquela gente que tem 40 anos e diz, tem 40 anos, não lembro da última vez que meu mãe não é gente que engana, não é? Que fazem lembrar aquelas mulheres que adoram dizer, eu como e nunca engordo. Uma pessoa come meio pão. E eu não gosto de gente saudável, porque o saudável normalmente complica muito. São hipocondríacos, são complicados. Dizer a uma pessoa que saudável, que se tem cancro, vocês dizem à pessoa, olha, tenho uma coisa para te dizer, vou passar por isto, fui diagnosticada, você sabe o que é que vai acontecer. Vão acabar a consolar o saudável. A pessoa chora e vocês estão a dizer, tem calma! Até lá vezes, queres que eu faça um chazinho? E o que é que a pessoa diz? Pai, agora o que é que eu faço em minha vida? Eu só, filha, não sei. Tinha a minha vida toda organizada. Isto é terrível. E depois o saudável fica muito aflito, porque não sabe como é que... As pessoas não sabem, têm medo de dizer a palavra cancro. Então, ainda hoje, então, Marinho, como é que está a tua situação? Não façam isso, situação, que é financeira, 2 horas agora. Tens que adivinhar, estou a falar do cancro. Ou uma que eu detesto, até os jornalistas fazem isso. Porque a Marinho teve aquele problema, fazem assim. Mas já a gente faz aspas no ar e eu está preso, não é? Não assim. Mas isso só é o da outra palavra. Mas como é que está o teu problema? As pessoas têm, como é que é suposto eu ultrapassar uma doença, pois não posso dizer, passa por aí. Então o saudável é complicado, porque não diz a palavra, porque tem o dom para a pergunta estúpida, não é maligno, pois não. Não tenho cabelo porque me passei da cabeça e
Tiago a perguntar se o dia vai sem sobrancelhas. Deixa esta. É que é uma pessoa, não é? Não é? E depois eu tenho uma história que eu só conto longe. Tinha vindo mesmo para o meio. Eu não posso contar isto, nem a posso. Esquece o meu primo. Aqui, vocês são os todos primos, não sabem, mas você não, eu muito não conheço. O meu primo era este saudável, nunca tinha visto ninguém com cancro, muito nervosinho e tal, e foi-me visitar quando eu estava doente. Quem é que abre a porta? Euzinha, sem uma ponta de cabelo. Ele viu-me e começou logo a transpirar, depois a pessoa na rosa fala: "Que agudo! Estás boa!" Não é? Querem parecer que estou na boa! E uma pinga de suor. E eu comecei a ver o meu primo estava ali um dilúvio que ele se ia afogar naquela poça de suor. E ele começa com a primeira pergunta: "Então, que já tens uma coisa, pá, é? Não é maligno, pois não?" E a gente, que somos boas pessoas, e a gente diz: "É maligno, epá, oh, graças." Então, mas ele tenta, quer consolar, a pessoa quer consolar. Então, mas tu podes operar. E foi aqui que perdemos o meu primo para a irracionalidade. Tive que dizer que era inoperável. Disse: não dá para operar. Eu disse: "Opa! Oh, porra! Oh, isso é doido." Então o que é que o saudável faz? Quer dar consolo. E diz isto, é tudo assim, é verídico: "Oh pai, isso agora é complicado." Opa! E a gente está a ver o que é que vai ser dali. Pai, é que se fosse no braço, arrancava-se o braço. Eles sabem tudo. Ridículo! Não! Se fosse, parece que estou a ver que já dá muito. Se fosse a perna, arrancavas a perna. Opa, sendo assim, se calhar vais morrer. Eu, pois. E vamos ali dizer, pois, um ao outro 10 minutos. Pois. Meu primo. Mas ele foi fazer aquilo que era domingo, e eu ao domingo tinha sempre, havia as famílias que faziam isto. Almoçavam na casa iam à missa, almoçavam na casa da sogra, das 15 às 16 iam visitar. Fazia parte da checklist do domingo. Então o saudável tem o dom de dizer esta coisa, mas eu agora vou parecer muito incongruente e vocês vão pensar: esta falsona, porque eu casei com um hipocondríaco. Mas ele é bolsa, mas casei. Casei porque assim, como dizia a minha mãe, tanto gostos fora, tanto gostos fora, até em cima. Eu adoro. O meu Tiaguinho, que é a coisa mais linda deste mundo, mas acho que sempre está a morrer de alguma coisa. E se eu estiver num dia, assim mais enfadadita, assim mais, assim xuxita, basta passar por ela assim e dizer assim: "Olha, estás amarelo", e vou-me embora. Mandas, estás amarelo. E vais à tua vida. E deixas que aconteça. Vais à história que vai ao Google. Amarelo, aquela seja morte. Sintoma, não. Tens cancros todos. As doenças todas, 10 delas só existem em África, nunca acabei a África, mas tem tudo. Cancro do colo do útero, vai, estou a brincar. Não na cabeça. Então, pronto, meu marido nunca teve hipocondria, nunca teve nada daquele homem, nunca teve acne, nunca usou o aparelho, eu tive tudo, eu tive botas ortopédicas na minha vida, pelo amor de Deus. Eu com 6 anos já usava aqueles óculos, ficavam escuros do sol, chamavam-me José Cid. Opa, pelo amor de Deus. Tem de ser uma coisa, se eu não me tivesse virado pelo humor, eu tinha que fazer a minha vida. Isto é realmente. Opa, agora estou a vitimizar um bocadinho, porque agora também parece que a pessoa tem que se queixar. Então, olha, eu aos 6 anos usava os óculos de sol, chamava-me José Cid. Depois a coisa tirei-se antes, né? Fui para a escola, andava com os pés assim, metem umas botas ortopédicas feias. A bota ortopédica tinha aqui com tudo, com saia, com bermuda, com calça. Terrível. Quando me livro da bota ortopédica, fico sem cabelo. Opa! Isso é uma coisa, paguei também a minha cena. Pronto, então o Tiago não queria acontecer nada, mas acho que sempre tem qualquer coisa. E ele, eu escrevi esta história no meu último livro, que eu adoro, é das minhas histórias favoritas. Vou para o inferno, porque eu faço muito pouco, mas é por uma boa causa. Então ele andava uns dias a dizer que tinha uma dor aqui lá, tinha uma dor aqui lá. E eu disse: "Por amor de Deus, ou vais ao médico, resolve-me, que dor é essa?" Eu sabia. Eu disse: "Não, vamos acabar com isto, vamos ao médico, pronto, vai fazer uma consulta, tal, vamos ao médico de clínica geral, vamos resolver isto." Depois pensei: olha, isto vai ser giro, também vou. Eu calculei, fosse divertido e foi. Então estava muito mal, já tinha ido ao Google, tinha as doenças todas, porque estava-se a pagar a pergunta: "Mas os meus olhos estão amarelos." Isso tem perna, tens perna. E fomos à consulta, pensei: isto vai ser giro. De repente, ele mete, no fim de pagar 30 euros para ele guiar. Pagou 30 euros, a gente quer pagar, não é? Mete o pé
mas isto é tão verídico, amor, que foi assim ou não foi assim? Tu não me diz. Não foi! Ele mete o pé no consultório, olha para ele e ele ficou sem dor. Não queria acreditar nisto. Senta-se no consultório, dizer à doutora, que era um máximo simpática, dizer, tenho uma dor aqui, ultimamente, já estava no ultimamente, tenho uma dor aqui e tal. E ela disse, então vá, mostra-me, então diga-me onde é que é a dor. E o Tiago disse, levanta-se e disse, doutor, espera lá, deixa-me só procurá-lo. E eu não quero acreditar nisto. Porquê que eu não filmo isto? Então, está o Tiago, porque é assim, ele entrou com uma dor, agora tinha que ir no nome dele, nunca ia não mostrar a dor dele, não é? Então eu vejo o meu marido, que sim senhor, tem uma grande flexibilidade, começa a se falar, doutor, era aqui, eu acho que era aqui, a puxar pela dor, vejo a médica atrás e o Tiago assim. E começa a sentar atrás e para a frente a dizer, eu tinha aqui uma dor, eu já tinha aqui uma dor. Eu começo a afastar, assim, de repente, sabem aquelas pessoas que estão a controlar o riso e ouve-se assim. E o Tiago, desculpe, doutor, é a minha mulher. Eu disse assim, doutor, desculpe eu, o que é que a gente está a fazer perder o tempo? Entretanto, rimos muitos e a doutora, e o Tiago, muito aflito, começa a ficar chateado. Tipo, doutor, eu juro que tinha uma dor, eu tinha uma dor, alguém tinha tirado a raio da dor, que é que eu tinha uma dor e eu ainda tenho. E tal, e a médica assim, super empática, percebeu o doente que tinha à frente dele, disse, não, claro, já que eu acredito. É assim que se fala os malucos com calma. Se o Tiago diz. Então, olha, e no fim e tal, eu não queria deixar que o Tiago fosse assim, não usava nada. Eu disse, então, olha, pronto, acabou o Tiago chega a casa e faz um saquinho de água quente nessa zona que lhe dói. O Tiago, então, pronto, vira-se para mim e diz-me assim, estás a ver que eu tinha alguma coisa? Agora mentira. Perdão, o senhor é hipocondríaco e então, aquilo que eu aprendi neste mundo, esta história é delícia. De facto, lidar com as outras pessoas pode ser difícil, nomeadamente se forem hipocondríacos. Porque quando nós, isto e agora, perdemos aqui no raciocínio, tem que ter aqui. Lidar com pessoas por Miguel, mas exato. Lidar com os outros pode ser difícil. E foi mais difícil do que ter a própria doença, exatamente por conta do estigma. Mas eu depois fiz a minha vida, o cabelo cresceu, voltei para a escola, fiz a faculdade, tive anos que não podia ouvir falar sobre cancro e mantive sempre. É curioso, porque depois faço estas palestras, tive muitos anos em que não podia falar sobre este assunto. E mantive sempre, ainda hoje tenho consultas de rotina. E a minha relação com a minha médica foi sempre absolutamente extraordinária. E isso é também muito importante, nós criamos ali mesmo uma relação de amizade. Fiquei mesmo muito feliz quando ela se reformou, chateada até, porque pensei, esta senhora, fazer 89 anos já não quer trabalhar, não é? Também está sentada numa cadeirinha de rodas, então não fazia a consulta. E eu adorava esta médica porque ela tinha uma característica única, era brasileira. E os brasileiros têm uma alegria, eu adoro o povo brasileiro, tem uma alegria inata dentro deles. E eu identificava muito com ela, porque ela podia estar a dizer a pior coisa do mundo, aquilo se soava sempre bem. Marina, você tem câncer! E a gente acabava às vezes a sambar quase do consultório. Mas ela falava as coisas com muita empatia, com muito divertimento, com muito despacho. E para mim foi muito importante criar esta relação de familiaridade, porque se há coisa que nós, doentes oncológicos, mais odiamos é sermos apenas estatísticas, sabem? De não saber o nosso nome, eu não estou a dizer, porque temos que ter todos a melhor relação do mundo, mas se o médico me vai apalpar as varilhas, é um ramo de flores à porta, não é? Porque sou uma pessoa bem critérios. Não, mas a verdade é que ainda hoje, o feedback que eu recebo dos doentes é que isto é aquilo que lhes custa mais. É serem o número 1345. E, de facto, o estarmos aqui hoje a falar do cancro com humor, com alegria, é dar voz aos doentes com cancro, não é? É dizer também a quem cuida de nós que nós temos o nome, nós temos o rosto. A minha médica nunca acertou no meu nome, curiosamente, que é um nome diferente. Marina era todos os dias, Madalena, Mariana, Marta, Joana, Carla, fica Carla. Mas tínhamos esta relação de empatia e de confiança. O tempo passou, agora vou ter que perguntar, Tiago, como é que estamos de tempo? Estamos com... Tens mais de 10 minutinhos. Está bem. Ele teve vontade de mandar calar na história dele. Só lhe falar agora. E esta relação de empatia foi muito importante. Os enfermeiros, as voluntárias. Eu tenho uma história deliciosa com uma voluntária da Liga Portuguesa contra o Cancro, havia muitas voluntárias. E eu, na altura, confesso que não lhes dei o devido valor. Porque era miúda, tinha 13 anos e que se calhar gostava de outra coisa. Mas não adorava que me acordassem às 7h30 da manhã porque eu queria desabafar. Mas
era de facto fundamental tê-las ali, sobretudo para a minha mãe e para todas as outras mães, aquele cuidado do chazinho, do café, da conversa. E eu vou sempre, todos os anos, às consultas e na altura da faculdade, já estava a fazer estágio profissional, na altura já estava a fazer estágio profissional, tinha que ir fazer as análises e tal, e eu levei os meus livros, muitas coisas para estudar, no trabalho e tal, para fazer as análises. Entretanto, não queria mesmo conversar, e com os meus livros, houve uma voluntária muito simpática, com umas pernas muito pesadas, e eu reparei que ela arrastava-se mesmo, e ela, posso-me sentar aqui ao pé de si? Eu, claro, sentou-se ao pé de mim, e ela disse-me, senta aqui por quê? Eu disse, porque tive cancro. Ela não teve nada. Eu tive. Não parece nada. Então, e a menina estuda, trabalha, disse, não, já trabalha. Não trabalha nada. Ela não trabalha nada. Não trabalha nada. E as coisas já chegaram. Trabalha. A minha senhora é dona, Maria. Sou de Fátima, não é nada. Sou de Fátima. Eu sou, por acaso, sou. E depois arrumei as coisas e porque eu tinha esta arma de ir com muitos livros e com fones e tal, para, sabe? E disse, o que é que eu estou a fazer? Esta senhora está aqui com os seus 70 anos, com as pernas pesadas, com varizes, certamente com dores, a única coisa que eu posso fazer, no mínimo, é de facto partilhar esta companhia com alguém que me está a dar a sua companhia. E eu perguntei-lhe, há quantos anos é voluntária? Ela, há 30 anos. E eu disse, mas custa-lhe a andar? Ela disse, tem dores 24 horas. Então porquê que faz isto? Porque há gente que precisa mais do que eu. E esta história emociona-me muito porque, de facto, isto é que é o voluntariado. É nós percebermos que há sempre alguém que precisa um bocadinho mais do que nós e é aí que também que nós crescemos. E hoje, sempre vou ao hospital, não sei nada, não levo luz, não levo nada. Quero quem gosta de conversar com as pessoas que estão ao lado e de dar também um bocadinho de mim. Entretanto, cresci, criei o projeto Cancro com Humor, estou quase a terminar, não falei, esta partida. E criei este projeto, começou com um blog, começou com palestras, e entretanto veio o primeiro livro. E antes de conhecer o Tiago, conheci o Pedro, que era doente oncológico também, que me mandou um e-mail que eu dava ao Cancro com Humor e nós começámos a namorar. E o Pedro tinha cancro. Eu tinha tido cancro, ele tinha cancro. E ele tinha um cancro raro, um osteosarcoma, e tinha uma prótese na perna. E o Pedro era mesmo cancro como ele ria-se muito, nós brincávamos muito com todas as situações, aprendi muito também a ser cuidador e a estar do outro lado. E aquilo que ele mais detestava era cochear. Ele esforçava-se mesmo, ele esforçava-se tanto que as pessoas não percebiam que ele tinha uma prótese. E ele era muito empoderado, muito para a frente e tal, muito despachado, e mesmo com todas aquelas dificuldades físicas e depois aquelas dores e tal, ele tirou carta de condução e num dia que por acaso ele não estava cheio de dores, nós decidimos ter um dia mais normal e decidimos ir ao cinema. Disse, vamos ao cinema, vamos ao cinema. E tal, eu todo contente. Para nós aquilo era um dia diferente. Ele a conduzia, entretanto, chegámos ao shopping, estava tudo cheio, e o único lugar para que havia era o lugar para pessoas com deficiência. E ele tinha o dístico. Ele tinha, só que ainda não tinha ali o papel, mas ele tinha já a requisição. Já estás descansado. E eu peguei só e disse, não, pelo amor de Deus, tu não estás a fazer nada contra a lei, estaciona ali. E ele, não. E eu disse, super correto. E se vem alguém e disse, mas não estás a fazer nada de errado, tu tens mesmo, está tudo bem, vai lá, pessoa super correta e tal. E ele, super nervoso, estaciona no lugar de pessoas com deficiência e de repente eu vejo o segurança a vir na outra direção e pensei, olha, vou-me divertir um bocadinho. Então, sabia que ele ia ficar, que aquele ia ser engraçado, e fiquei eu a fingir que estava muito bom. Ai meu Deus, tens razão, a polícia! Vai embora! Manca como nunca mancaste! E ele começa a provar, a fingir que tinha algo, quando ele efetivamente tinha, de modo que estou a perceber. E eu começo a ver o Pedro, está a falar. Olha, ri-me tanto, chamei e disse, olha, estava a brincar. E não fomos ao cinema depois aquilo magoou. Mas, pagámos de certa maneira. O Pedro faleceu em 2015. E eu falo dele como se ele estivesse vivo, porque o humor tem esta missão absolutamente extraordinária de nos fazer falar das nossas pessoas na sua melhor versão. Ou pode não ser na sua melhor versão, mas nós vamos buscar estes momentos bonitos e eles ficam eternos e vocês ficam a adorar uma pessoa que já não está aqui entre nós, mas está. E ele estava muito doente, eu sabia que ele estava muito doente e nós tivemos uma conversa muito difícil antes dele falecer. Que eu tinha feito uma palestra no CCB e ele chamou-me e disse, olha, preciso falar contigo, temos que ter esta conversa. Eu disse, não,
temos de ter esta conversa. Quando uma frase começa com temos de ter esta conversa é que não presta, não é? Eu disse, olha, quero falar sobre a possibilidade de eu morrer. Se eu morrer, o que é que acontece? E eu reagi como qualquer pessoa normal. Não vai estar a morrer, não quero falar sobre isto. E fui para a casa bem e disse, por amor de Deus, tenho que pôr para cima, otimismo, positividade. E fui para a casa bem. Quando eu fui para a casa bem, eu lembrei que no meu último tratamento de quimioterapia estava a sair do estacionamento. A minha mãe estava a sair do estacionamento e eu precisava muito falar com ela sobre isto. E eu, com 13 anos, se calhar já aqui uns 14, virei para a minha mãe e disse, mamãe, temos que falar sobre isto. Se eu morrer, o que é que acontece? E a minha mãe quase para tudo de carro. Eu tenho um mau timing na vida. Estacionou, parou e disse, o que é que estás a dizer? Eu disse, mamãe, ok, vamos supor, mas eu preciso falar sobre isso, preciso estar descansado. O que é que acontece? E a minha mãe teve um ato de profunda generosidade e disse-me, por mais que sofresse de uma forma que eu não consigo explicar nem imaginar, eu tenho mais 2 filhas. Por isso fica descansada. E eu vinha dormir para casa super aliviada, o caminho todo. Lembro-me desta história na minha casa bem, fiquei com o Pedro e disse, então diz-me. E ele disse, se eu morrer, o que é que acontece? E foi absolutamente extraordinário perceber que estava exatamente a fazer a mesma pergunta, mas do outro lado. E eu disse-lhe, por mais que eu sofra de uma forma que eu não sei explicar, eu vou ficar bem, porque eu vim ao mundo para ser feliz, eu tenho 25 anos. Mas meses depois conheci o Tiago, que eu tenho a certeza que foi enterrado pelo Pedro. O Pedro faleceu em 2015 e eu conheci o Tiago. E o Tiago salvou-me neste momento difícil. Estamos casados há 2 anos. Eu falo... a mulher que eu sou hoje também tem muito a ver com a mulher que eu fui um dia, não é? Enquanto cuidadora. E eu quero terminar não quero terminar esta palestra de aula, mas eu queria-vos capturar aqui risos e humor. E eu quero terminar, antes de me despedir de vocês, por ler aqui um excerto do livro. Este livro é o meu segundo livro, o primeiro está escutado, por isso as pessoas perguntam assim, e o primeiro? Eu já não é preciso ler o primeiro, para entender se não são sequenciais. Coisas da vida. E este livro reverte hoje 2 euros para a Liga Portuguesa contra o Cancro, custa 15 euros e 2 euros revertem para a Liga. É o meu pequeno contributo. E eu quero-vos ler um texto da Mafalda, que foi uma pessoa que eu conheci, que era também do Cancro com Humor. Era eu e Pedro Mafalda, éramos melhores amigos, exatamente tinha uma ostração faleceu 2 meses depois do Pedro. E eu quero-vos ler este texto porque eu quero que conheçam a Mafalda e que saiam daqui com o coração a arrebentar de amor e a pensar, independentemente daquilo que possa acontecer um dia, eu sei que tenho sempre a capacidade para decidir como é que eu reajo às coisas, está bem? É com gosto, a Mafalda era absolutamente deliciosa e eu mandou-me um e-mail e eu quis integrá-la no livro. É com gosto que partilho a minha história, mais uma história de fazer rir as pedras da calçada. Chamo-me Mafalda, tenho 25 anos e aos 3 meses tive um retinoblastoma, tiraram-me um olho, mas até aqui tudo bem. E após alguns anos livres de grandes serviços de saúde, há 2 semanas recebi a notícia que não tenho não só um sarcoma raro na face, a ameaçar o olho que vê, mas também o cancro na mama, não relacionados entre si, portanto. A parte genial disto é que acabei de me formar em medicina e estava em pleno primeiro ano de trabalho a ajudar os outros e tal, pensava eu. Sendo agora que sou eu que interpreta vigorosamente o tema, eu tenho 2 tumores, que nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. O que acorda de noite assustada por causa de um sonho mau e pergunta no escuro, és tu, amor? Tenho um amigo que me ensinou a não ter medo de dizer piadas más, por isso ele que assume a responsabilidade por esta última, por favor. E pronto. Preparo-me então para tirar 2 mamas e o maxilar superior, depois de já ter tirado o olho em miúda. Sinto-me numa garagem em substituição de peças. Eu levo isto precisamente com o teu espírito, Marinho, que para mim é o único possível. E foi lindo ler o teu blog e rir-me estupidamente sozinha no kart, a assinar freneticamente que sim com a cabeça, assim que soube dos meus queridos cancrinhos, passei logo uma farta cabeleira, a cabelo curto, e foi a maior liberdade de sempre. Rimo que nem uma louca no cabeleireiro. A careca será o próximo passo, mas não planeio usar boinas e perucas, não. Vai mesmo andar à vistinha para ver se ajuda uns quantos tontos a deixar-nos olhares piedosos e a abrirem bem os olhinhos à vida, ou o olhinho, cá só tenha um como eu. A vida muda por um motivo ou outro, sempre constantemente e piedosamente, e felizmente. Anseio por quantas maravilhas mais vou descobrir pelo caminho. Anseio por me lembrar melhor ainda do valor dos dias e dos abraços. Anseio por aquela sensação de força suprema após uma cirurgia mais dura. Anseio por relembrar que morte e vida querem dizer a mesma coisa.
Anseio pela primeira quimioterapia para lembrar o sorriso às pessoas à minha volta. Anseio por perder o meu cabelo todo e tornar evidente a todos quando quiserem ver e olhar e comentar e apreciar e encorajar o quão preciosas são as nossas vidas, a minha e a deles. Anseio por médicos e agulhas e fármacos e efeitos secundários e tudo e mais alguma coisa. Vou-me tornar melhor médica depois, capaz de dizer às pessoas que trato sim, que lutem sim, que sei como sentem sim, que é tudo uma merda e uma delícia e tudo ao mesmo tempo. Portanto sim, podemos rir e chorar à vontade, que tudo é face à mesma moeda. Anseio por aprender e deixar-me cuidar, entregar a minha vida nas mãos do mundo, porque afinal é do mundo que eu sou. Beijinhos e obrigada, Mafalda. Obrigada. Nada melhor para terminar do que a Mafalda. E com esta frase, de facto, que não é minha, é do Tiago. O amor... Aliás, o humor é o maior ato de amor. Nunca tenham medo. Eu sei que às vezes as pessoas dizem, mas parece mal brincar, eu não sei como é que ele vai reagir. Nunca tenham medo da alegria, nunca tenham medo de fazer sorrisos. Eu vi uma frase hoje maravilhosa naquele restaurante, o 5, é assim que se diz? Entra com alegria e deixa saudade. É assim? Ao entrar, deixa alegria. Ao entrar, oferece alegria e ao sair, deixa saudade. E é mesmo isso, ao entrar ofereçam alegria e ao sair deixem saudade. E depois o humor tem esta coisa maravilhosa de nos fazer relembrar das nossas pessoas sempre com um sorriso nos lábios. Sejam felizes, obrigada. Mas não queria deixar de vos passar a palavra. Se alguém quiser fazer o comentário. Mas tenho uma pergunta. Mas não preciso. Mas ele continua aí ou desapareceu o teu? Continuou, não, estou em remissão. Já estou bem. Não tem quem, não. Se eu for ao hospital e não disser que tive, não. Mas continuo sempre com consultas de rotina, porque vou ter sempre, nunca vou ter alta, porque é o cancro mais perigoso, mais raro, mas estou bem. É só uns sustinhos de vez em quando para a gente. Ok. Mas está tudo bem agora. A melhor pergunta que me fizeram depois. Obrigada pela parte que me toca. Mas ninguém quiser. Estou a brincar. Eu senti-me muito à vontade, vocês foram maravilhosos e de facto não é nada fácil para mim fazer cancro como outro. Sinto muito nervosa, se vocês soubessem. Sabe, a coitada da rapariga está a sofrer. Penso sempre assim, mas que é que eu não faço outra coisa? Podia ter ido por outro, porque é muito difícil mesmo, é penoso. As pessoas pensam que é algo muito fácil porque acham que isto é leviano, mas não é. É só tornar leve, percebem? Não é. É muito difícil falar de coisas difíceis com facilidade. Parece contraditório, mas pronto. E vocês fizeram-me sentir em casa. Muito obrigada. Força! Durante aqui a sua palestra nunca falou das suas irmãs. Ah, elas existiam, mas nunca falou sobre elas. elas. Eu vou falar todas. As minhas irmãs são... Como é que elas são mais novas? São mais velhas, as minhas irmãs são mais velhas, são as minhas melhores amigas, são um espetáculo, são muito engraçadas e foram a minha salvação. Eu nunca conseguiria ter sobrevivido sem elas. E curiosamente, a minha irmã, elas do meio, que é muito próxima de mim também, eu estava sempre muito bem disposta, brincava e tal, ela chegava ao hospital, começava a carregar o botão, a ver se chamava o enfermeiro giro. Se não faço isso, ela não vai 10 vezes, por amor de Deus. E fazia aquilo tornar fácil e tal, e as pessoas até achavam que ela não estava a sofrer. Porque ela estava aparentemente sempre na boa. E a minha irmã era excelente aluna, aliás, ela acabou o mestrado dela com 19, e na altura, quando eu estava doente, ela chumbou e nós nem reparámos. Para verem como estava a minha irmã chumbou. Tivesse no segundo ano e ninguém deu na cabeça que ninguém reparou, porque a nossa família estava virada ao contrário, de repente, olha, estará aqui, ainda anda aqui mais um ano. Viagem de finalistas outra vez. E a rapariga chumbou, porque ela não conseguia toda a energia dela e toda a felicidade dela, mas as minhas irmãs foram fundamentais. É isso, nós temos uma rede de apoio, por isso é que eu também faço isto, porque eu sei que tive muita sorte, tive uma rede de apoio absurda. Pais, família, amigos, tive a minha turma, eu estudei em Orem e a minha turma reuniu-se
e foi até a Fátima por mim, mas também não se emocionei muito, são 20 minutos, mas foram por a Belsa. E tive uma rede de apoio muito grande. Por isso é que eu sou uma privilegiada da cabeça aos pés. Acho que às vezes as pessoas têm que ter noção que se são privilegiadas devem depois fazer alguma coisa com esse privilégio, acho. Muito obrigada pela pergunta. Querem ver que havia novas daqui às 10? Não, tens uma. Tenho outra palestra, não posso? Mas agora Desde agora, o que eu achei mais. Nós vivemos num sítio pequeno, não é? Eu acho que não há ninguém, mesmo como estavas a dizer, aqui que não conheça alguém muito próximo, não tão próximo, amigo de um amigo ou muito próximo que não tenha aqui campo. Mas eu acho que o mais engraçado é que, e falo por mim, eu já me vi em todas as situações. Já fizemos perguntas estúpidas que acabas de fazer e pensas: sério, Catarina, não tinhas mais nada para dizer, acabas de dizer isto, como é que é possível? eu também. Eu trabalho nesta área e toda a gente faz os... Exatamente. Mas eu acho que a maioria das vezes, quero acreditar que a maioria das pessoas, quando diz qualquer coisa, que diz porque não sabe o que é que há de dizer. Por isso, exatamente. E eu também acredito que sim. Mas eu confesso que acho que foi num debate falámos sobre isso, que é... Eu agora estou noutra fase de... Eu acho que também não se pode estar sempre na parte da desculpabilização. As pessoas têm que ter tato e têm que ter... Podemos não saber o que dizer, então mostrar que não sabemos... Olha, eu vou-te fazer uma pergunta que eu não sei se faz sentido, se é invasiva, mas normalmente se nós achamos, se temos dúvidas em perguntar ou não, se não sabemos se devemos perguntar ou não perguntar, a resposta é sempre não perguntes. Porque se é só para matar a tua curiosidade, queres mesmo saber que tipo de cancro é que ela tem, que sintomas é que ela teve, porque normalmente as perguntas vêm para descansar um bocado, que é: ai meu Deus, mas eu também tenho um sinal, o teu sinal é sobre... às vezes, a maior parte das vezes, as perguntas eu quero saber para me descansar a mim. Mas se há dúvidas, vai pelo não, porque se vai provocar algum tipo de constrangimento, depois as pessoas estão tão vulneráveis, não vale a pena. E então, está certo, as pessoas não fazem pelo mal, mas eu hoje, se voltasse a estar doente, eu garanto-vos que não seria como foi, obviamente. Eu ia dizer às pessoas à partida como é que eu queria ser tratada. E haveriam coisas que eu não deixaria, não permitiria dizer: não me leves a mal, mas não vamos falar sobre isso. E acho que é importante, mais do que desculpabilizarmos, que eu também o faço, toda a vida o fiz, darmos ferramentas às pessoas, não é? Também tem a ver com a literacia, também na saúde, e aos próprios agentes oncológicos, é: não ponham limites. Não tens que responder, não tens que te sentir invadida, não tens que telefonar... Quando, por exemplo, o Pedro faleceu, foi terrível para mim, porque eu tinha muitas amigas psicólogas que diziam que eu estava em negação, que me obriga, que é aquela coisa de: mas tu tens de falar sobre isto. Eu tenho de falar quando quiser. E as pessoas tinham mais... Havia muita gente tive gente incrível, mas tive muita gente ao meu lado que estavam mais preocupados em fazer o papel deles de: eu estive lá, não sei se me faz entender, eu não lhe falhei, mais do que de facto perceberem o que é que eu estava a precisar, porque às vezes estávamos 2 horas em silêncio no vazio, é isto que a gente precisa. Eu não preciso sempre que me estejam a consolar, nem que estejam a dizer coisa séria. E é importante aprendermos a respeitar, para depois também dizermos às pessoas como é que queremos que... nós fomos muito invadidos, foi absurdo. Eu digo-vos, nós íamos à missa, normalmente, ao domingo, aquela tradição, né, da aldeia e tal, e tivemos, quando fomos à missa, uma vez quando eu estava doente, jurámos para nunca mais, porque eu juro que só ouvi o clique dos pescoços, virar. Eu entrei, eu nem acredito, mas no dia em que fui à missa chegámos atrasados, eu estava mesmo a pedir, e de repente as pessoas já estavam lá todas, ouviu-se, e depois passado um segundo aquele... E eu saí mais cedo a missa não tinha acabado, e não, vai, parecia uma estrela de alumínio. Sai, vai andando. Eu saí da estrela, a beata, mais sabe, as beatas, vai ser para... Fui a correr também, eu por um lado, olha, eu por um lado, ela pelo outro, viu que eu estava assim mais cedo nos avisos, apanhou-me aqui, bum, esta tens o carro, Carol, apanhou-me, agarrou-me assim pelo lugar, juro que não sequer. E ai Jesus, até que a minha mãe chegou e disse: a minha filha está bem, mas era uma invasão muito grande. Claro que as coisas mudaram um bocadinho, mas o estigma faz com que as pessoas tenham dificuldade em ter limites, mas é isso, mas que naturalmente que a gente quer acreditar que a pessoa não faz mal, não pensa assim: vou sair de casa, quem é que eu vou lixar? Olha, eu meto mas é mesmo importante a desmistificação e sensibilização para evitar estas situações que hoje dá para rir,
Na altura não era assim. Não, mas eu concordo contigo, Maria. Às vezes mais vale não dizer nada do que dizer coisas e quando nós quando temos um cancro nós estamos muito vulneráveis e é horrível quando ouvimos comentários do género, quando alguém nos vem contar, sabes, fulano perguntou-me se realmente estavas cancerosa. Isso cancerosa. Esse adjetivo é péssimo. E eu digo-vos uma coisa, se puderem evitar, nem pronunciem, porque acredita, é horrível. E uma das coisas terríveis mesmo, quando vivemos num sítio pequeno, é quando as pessoas, o facto de fulano ter o cancro, virar o tema de conversa. Então, para todos os sítios que nós vamos, a conversa sabes que fulano está canceroso ou fulana está cancerosa. Isso é horrível, isso é o pior que nos podem fazer. Mas é verdade, as pessoas têm necessidade de nos vir atualizar de todas as mortes de cancro, como se nós estivéssemos. Exatamente, sabes, fulano morreu. Olha, morreu de cancro, tinha cancro. E sinceramente, essas notícias, mais vale, isso nem é notícia. Não acrescenta nada. Mas porquê que as pessoas. Por acaso, obrigada pelo Filipe, é por falar da palestra, esqueci. Mas é facto que as pessoas têm necessidade de nos vir atualizar, como se a gente tivesse um documento. Caga das estômagos, é top. Exato. E o que nós queremos naquele momento ter uma vida normal, uma vida o mais normal possível. E queremos ir ao supermercado e não ser o tema de conversa ou alguém, ou o foco das atenções. Se realmente as pessoas gostam de nós, o melhor é falar de tudo, menos da doença, porque não é por termos um cancro que viramos o próprio cancro, a nossa vida é muito mais do que o cancro. E eu digo-vos uma coisa, eu quando estive doente há 2 anos, eu tive uma senhora que nem tínhamos afinidade nenhuma, mas que me mandou uma mensagem do género. Eu estava no hospital e ela disse-me assim, Ana, encara a doença como se fosse uma doença qualquer, não dês o peso que a doença tem. Exatamente. Encara a doença como uma fase menos boa da tua vida, tu tens que fazer tratamentos e tudo aquilo que o médico achar que tem que ser feito e que vai passar, tem um início e tem um fim. E realmente digo-vos, é mesmo muito importante não darmos o peso que a doença tem e tentarmos ter ao máximo uma vida normal, porque é isso que nós precisamos. E realmente passarmos na rua e vermos aqueles olhares de coitadinha, isso é horrível, eu sinceramente, eu digo-vos, isso é o pior que nos podem fazer, acreditem. Porque se realmente os outros não acreditam que nós vamos ficar bem, como é que nós vamos acreditar? Exatamente. É mesmo isso. E sinceramente eu digo-vos, eu partilho isso um pouco da minha experiência e também vos digo, eu sinceramente, eu também sou uma sortuda, porque também acho que foi tudo tentado muito tempo, mas também digo, a forma como nós reagimos é muito importante e quanto mais cedo nós aceitarmos, mais rápido será a cura, digamos. Sim. Porque passarmos ali muito tempo a chorar e a vitimizarmos, Não há tempo para isso. Não há tempo, exatamente. Sem dúvida. Acreditem, eu tive 24 horas para reagir, 24 horas para chorar, tudo que tinha para chorar, para apanhar um avião, chegar ao pico e dizer, não, chega, eu tenho esse problema, eu vou fazer tudo aquilo que tiver de fazer, eu vou ficar boa. Acreditem, e isso, a forma como nós reagimos e encaramos, eu costumo dizer que é metade da cura, e acreditem, é a minha opinião, vale o que vale, mas acreditem, é metade da cura e nós temos que reagir e começar a encarar o cancro como uma doença qualquer. Exatamente. É mesmo isso. Espetáculo. Pô, agora vai comigo às palestras dele. Olha, eu esqueci. Viva o pico, bora! Toda a gente a ter cancro! Espetáculo, parece que está cheio. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.